vocês? É uma alegria estarmos juntinhos para mais um Culto no Lar! Por isso chama a mamãe, Chama o papai, os irmãos, a vovó, os tios chama toda a sua família. e fica ligadinho no nosso Culto no Lar! E não se esqueça de deixar o seu like e de compartilhar esse vídeo também. isso aí! Estou contente com vocês aqui, pois Jesus criança chama-se. Venha pois agora e vamos estudar, pra aprender ao bom Jesus amar. Estou contente com vocês aqui, pois Jesus criança chama-se. Venham pois agora e vamos estudar, pra aprender ao bom Jesus amar. Você já recebeu uma ordem? Talvez do seu pai, da sua mãe ou de algum outro responsável por você? Talvez ele tenha falado: menino, vai guardar os seus brinquedos. Ou então, vai arrumar sua cama, desliga esse videogame. Tudo isso são ordens. Mas sabe que Jesus também nos deixou uma ordem? E essa ordem está escrita na palavra de Deus. A Bíblia está escrita no Evangelho de Marcos, no Novo Testamento, no capítulo 16, versículo 15. Presta atenção para você descobrir qual é essa ordem. Eu vou ler para vocês. Diz assim: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Qual é a ordem? A ordem é ir pelo mundo todo e pregar o evangelho para as pessoas que ainda não conhecem de Jesus. E essa ordem é para você que já tem Jesus vivendo no seu coração, já tem Jesus vivendo na sua vida. Por isso, você que já tem Jesus no seu coração e na sua vida, vá pelo mundo todo, vá na sua rua, na padaria, na sua casa mesmo, em qualquer outro lugar, na escola, falar de Jesus, falar das boas novas que a Bíblia nos traz. Fale de Jesus para as pessoas que ainda não o conhecem. Mas você que ainda não tem Jesus vivendo no seu coração, presta atenção que na hora da história você vai ter a oportunidade de receber a Jesus. Mas então vamos repetir esse nosso versículo. Mas hoje nós vamos repetir brincando, de uma maneira diferente. E para isso, você vai precisar de qualquer coisa aí. Pode ser uma almofada, pode ser um copo de plástico, pode ser um ursinho de pelúcia, qualquer coisa. Que a gente vai brincar. Vocês já brincaram de batata quente? Só que aqui a gente não vai brincar de batata quente. A gente vai brincar como se fosse uma batata quente, mas ao invés de a gente ficar falando batata quente, 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 queimou, a gente vai repetir o nosso versículo. Então pega aí um objeto, alguma coisa que não quebre, pra gente poder brincar. E para isso você vai precisar chamar alguma pessoa, chamar alguém para brincar com você. Eu vou chamar a minha mamãe e a minha irmã. Você pode chamar alguém aí da sua casa. Então chama alguém, pega o objeto e vamos começar a repetir o nosso versículo. Lembrando que a referência, que é o endereço onde a gente encontra ele, que é Marcos 16, 15, a gente vai repetir no começo e no final do nosso versículo. Preparados então? Vamos lá! Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Eu vou repetir sozinha agora então. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Vamos de novo? Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Vamos lá, hein? Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Muito bem, mais uma vez, vamos lá. Marcos 16, 15.
Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Muito bem, espero que vocês tenham se divertido aí, mas também tenham aprendido o nosso versículo. E onde está escrito mesmo? Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Marcos 16, 15. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas, a todas as pessoas. Vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho. E a nossa pergunta de hoje é... Por que fechamos os olhos para orar? Você sabe aí? Sabe por quê? Para não nos distrairmos. Ah, é isso mesmo. Até porque você que está aí assistindo é criança, não é? E é muito fácil a gente se distrair com as coisas que estão à nossa volta. Afinal de contas, a Bíblia ela nos diz lá em Mateus 6, do 5 até o 7. Ele diz para nós não orarmos como os hipócritas, que oram só para as pessoas verem, sabe? Não é pra gente fazer isso, porque Deus não gosta. Então, a gente tem que orar certinho, não é mesmo? A Bíblia não fala uma maneira que você tem que fechar os olhos, ou de joelho, ou de pé, ou sentado, mas você tem que estar com o seu coraçãozinho realmente pensando em Deus, para que a sua oração, e com muita sinceridade, para que a sua oração chegue até Deus. É isso mesmo. Mas qual será que é o nosso pedido de oração hoje, hein? Vamos descobrir? Olha só, deixa eu pegar aqui. Olha só o que está escrito aqui. Pelas crianças do mundo que estão vivendo sem Cristo. Sabia que no mundo aí afora tá cheio de crianças que ainda não escutaram sobre a palavra de Deus. Nós precisamos orar por elas. É verdade, mas tem mais um pedido. Vamos ver aqui. Olha só. Orar pelos cristãos que são perseguidos em todo o mundo. Sabe, tem lugar, tem país que a pessoa não pode nem falar que é um cristão, que ela pode ser expulsa do país, às vezes até ser morta, porque ela vai falar que ela crê em Jesus. A gente tem que orar mesmo por essas pessoas. Então vamos mesmo. agora juntar nossa mãozinha aí, fechar os olhos e a gente possa realmente agora interceder, orar por essas pessoas, pelas crianças que ainda não ouviram de Jesus e também por essas pessoas que são aí perseguidas porque expressam a fé, falam que são de Jesus. Vamos orar para que Deus guarde? Pai querido, muito obrigado pelo seu grande amor. E agora nós pedimos por essas pessoas, por esses cristãos que estão espalhados aí pelo mundo afora, países que não podem falar de Jesus, que eles sejam protegidos e guardados pelo Senhor. E eles possam de alguma forma falar do seu grande amor. E assim também, ó Pai, abençoe as crianças que ainda não ouviram sobre Jesus, que ainda não conhecem do amor de Deus, que elas tenham oportunidade de ouvir e também de se arrepender dos seus pecados e terem uma vida com o Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós já aprendemos sobre como Paulo seguiu as orientações de Deus.
Nem sempre foi fácil, mas ele pregou a palavra de Deus fiel e corajosamente para muitas pessoas. E antes de Jesus voltar para os céus, ele deixou a tarefa para os discípulos de serem testemunhas, como diz Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Mas muitos não conheciam Jesus e começaram a perseguir os cristãos, e por isso eles se espalharam para vários lugares, e assim a palavra de Deus foi se espalhando. Muitos estavam dispostos e eram usados por Deus. Lembra do Barnabé? Ele foi buscar Paulo para ajudá-lo, e eles foram para Antioquia e ensinaram por 1 ano. E Deus usou Paulo para ensinar outros a crescerem na vida com Deus. Os líderes da igreja em Antioquia estavam adorando ao Senhor quando receberam orientações especiais do Espírito Santo, que disse as palavras de Atos 13:2, que diz assim: separem-me a Barnabé e a Paulo para a obra que eu os tenho chamado. Deus estava guiando Paulo para um plano especial, pregar a palavra de Deus a todos e ser um missionário. Paulo e Barnabé foram enviados então pela igreja em Antioquia como missionários. Atos, capítulo 13, versículo 3, diz assim: então jejuando e orando e pondo sobre ele as mãos, os despediram. Eles tinham o apoio da igreja para pregar a palavra de Deus. E assim então, enviados pelo Espírito Santo, entraram em barco e foram a Chipre, viajando por toda a ilha pregando a palavra de Deus. Eles pregaram a palavra nas sinagogas judaicas em Salamina, que era a maior cidade do leste de Chipre. E eles fizeram isso porque eles queriam que todos conhecessem Jesus como Salvador. Por isso, se você é cristão, se você já recebeu a Jesus como Salvador, faça isso também. Fale de Jesus para as outras pessoas. Falar de Jesus é contar das boas notícias de salvação. É falar aos outros que, por Deus nos amar tanto, Ele mandou Jesus. Jesus que morreu inocentemente. Ele morreu, mas Ele ressuscitou e é o único que pode salvar as pessoas do castigo do pecado. Mas muitos não sabem disso. Por isso você tem a tarefa de contar, de falar de Jesus para elas. Lembre-se de Marcos 16:15, que diz: ide, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a toda criatura. Então aproveite as oportunidades que Deus der para você e fale de Jesus para todas as pessoas que você puder. Sejam crianças, adolescentes, jovens, adultos, conhecidos, amigos, vizinhos, parentes. Aproveite para falar da palavra de Deus para todas as pessoas. Aproveite todas as oportunidades. Eu tenho certeza que Deus dará para você coragem, sabedoria para que você fale de Jesus. Eu tenho certeza que muitos vão se alegrar de conhecer Jesus através de você. Mas esteja preparado, porque nem sempre é tão fácil assim. Tem gente que zomba, que acaba fazendo aquilo que chama bullying, colocando apelido, ridicularizando outros por não conhecer de verdade a Jesus. Talvez isso aconteça até mesmo com você. Talvez você sofra algum tipo de bullying por falar de Jesus, mas mantenha-se firme e lembre-se do que Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias. Isso significa que Ele vai estar com você, te dando força, coragem e sabedoria. Por isso, se você tem Jesus como seu Salvador, fale de Jesus para as outras pessoas, assim como Paulo e Barnabé estavam fazendo. Então, eles foram para Pafos. E lá em Pafos, eles encontraram um feiticeiro judeu, falso profeta chamado Elimas. Ele era assistente do governador Sérgio Paulo. E o governador ouviu falar de Paulo e Barnabé e queria aprender da palavra de Deus que Paulo e Barnabé pregavam. Mas Elimas soube, ficou com raiva e tentou fazer de tudo para impedir que Paulo e Barnabé chegassem até o governador. Mas Paulo, quando chegou perto de Elimas, olhou com firmeza para Elimas e ele disse, Atos capítulo 13, versículos 10 e 11.
Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e andando à roda, buscava quem o guiasse pela mão. Imagina só, era como se Paulo tivesse dito: você é inimigo das coisas certas, das coisas justas, você faz o que é mal, você vai ficar cego por um tempo. E assim, do jeito que Paulo falou, aconteceu. Aquele homem deve ter ficado assustado com tudo que Paulo falou. E de repente, ele estava ali, sem enxergar nada, procurando alguém que pudesse segurar na mão dele. E o governador, Sérgio Paulo, viu tudo o que aconteceu e ele creu em Jesus. Imagine, um oficial do governo e cristão. Imagina. Mesmo que Elimas tentou impedir com que a palavra de Deus fosse pregada, Paulo e Barnabé não desistiram. É importante que você também, sendo um cristão, não desista de pregar a palavra de Deus. Fale de Jesus para as outras pessoas. Nem sempre vai ser fácil. Talvez você passe por situações onde as pessoas podem tentar te impedir de falar de Jesus. Mas lembre-se de que Deus está com você, te dando coragem, força e sabedoria. Por isso, mesmo que as pessoas sejam mais velhas que você, ou talvez até mais novas, criança, jovem, adolescente, adulto, fale de Jesus para elas. Tem muita gente que não conhece Jesus como Salvador porque ainda não ouviu falar dele, não conhece as boas notícias de salvação. Por isso acreditam em coisas erradas, contrárias ao que a palavra de Deus, e acabam fazendo zombaria, bullying contra aqueles que acreditam em Deus. Então meu desafio é que você pare, pense e peça ajuda de Deus para que você seja uma testemunha dele. E ore pedindo que Deus te dê coragem para falar de Jesus, falar da palavra de Deus. Então agradeça a Deus por fazer de você uma testemunha dele, como está escrito em Atos 1:8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Ou seja, se você é cristão, se você tem Jesus vivendo em você, fale de Jesus para as outras pessoas. Não desista, como Paulo e Barnabé não desistiram, mesmo passando por situações tão complicadas. Foi então que Paulo e Barnabé foram para Listra, onde eles encontraram um homem paralítico. Aquele homem não andava desde que ele tinha nascido. Paulo viu que aquele homem tinha fé para ser curado. E então Paulo olhou para ele e disse, olha só, em Atos 14:10, ele disse assim: levanta-te direito sobre teus pés. E imediatamente aquele homem saltou e andou. Aquele homem ficou em pé. Deus usou a vida de Paulo para realizar aquele milagre. Era algo que só Deus poderia fazer. E quando as pessoas viram aquele milagre, elas começaram a dizer assim, Atos 14:11, fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. Eles pensaram que Paulo e Barnabé eram deuses. Lá em Listra, era comum as pessoas adorarem os deuses feitos por mãos, como estátuas, imagens. Um dos deuses deles era até chamado de Júpiter, outro de Mercúrio. Eles não conheciam nem adoravam o Deus vivo e verdadeiro que a Bíblia nos ensina. Eles pensaram que seus deuses tinham se transformado em Paulo e Barnabé. E eles começaram então a querer adorar eles por causa do milagre que eles tinham feito. Assim também acontece hoje em dia. Tem muita gente que acaba adorando o sol, a lua, a estrela, coisas de madeira, de barro. Outros não adoram nada nem ninguém. Mas isso acontece porque as pessoas não conhecem as boas notícias de salvação. Talvez você já foi ensinado a adorar objetos, a adorar coisas como se fossem deuses. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, nos diz em Deuteronômio 11:16. Por isso, tenham cuidado para não serem enganados e levados a desviar-se para adorar outros deuses.
e a prostrar-se perante eles. Mas Salmo 2:11 também nos diz assim: adorem o Senhor com temor. Ou seja, a palavra de Deus nos ensina a tomarmos cuidado para não adorarmos a coisas, pessoas, a outros deuses, mas que nós devemos adorar somente o Deus vivo e verdadeiro. Só Ele merece ser adorado. É por isso que Ele nos criou e Ele nos ama e quer nos levar para viver com Ele algum dia. Deus fez você muito especial. Ele planejou tudo sobre você e Ele sabe o que acontece na sua vida. Ele também sabe das coisas erradas que você tem feito. Pensa aí o que você tem feito de errado. Ele sabe de todas as coisas, mesmo aquelas que você acha que ninguém vai descobrir. Mas Deus, Ele sabe, Ele vê, Ele conhece todas as coisas. E mesmo que Ele sabe que você tem esse problema do pecado, Ele te ama. Ele sabe que por causa do pecado você merece um castigo, mas por Deus amar você, olha só o que Ele fez. 1 Tessalonicenses 5:9. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. É isso. Por isso que Jesus foi sacrificado, por amor a mim e por amor a você, para que você possa ter a salvação. É por isso que Jesus morreu lá naquela cruz, mas Ele não ficou morto, Ele ressuscitou, Ele está vivo e Ele quer estar vivo na sua vida, Ele quer fazer parte da sua vida e Ele é o único que pode te salvar do castigo do pecado. Assim, você pode então verdadeiramente adorar a Deus e não as coisas, objetos, como muitas pessoas fazem por aí e como tentaram fazer também com Paulo e Barnabé. E por isso, quando eles viram que as pessoas estavam ali tentando adorar a eles rasgaram, Paulo rasgou suas roupas, correram entre a multidão dizendo: por que vocês estão fazendo isso? Nós somos homens como vocês. Eles não queriam adoração, honra, louvor, nada para eles. Eles sabiam que se aceitassem algo assim, estariam pecando, pois a palavra de Deus nos ensina que devemos adorar somente a Deus. As pessoas ouviram e acreditaram neles. Algumas até mesmo creram em Jesus, foram salvas. Mas algumas pessoas que não criam em Jesus foram de outros lugares lá para Listra, para convencer as pessoas de que Paulo não estava pregando a verdade. E sabe o que aconteceu? As pessoas de lá de Listra, que até então queriam adorar Paulo, que queriam chamar Paulo como se fosse um deus, começaram a jogar pedras nele, atiraram pedras, arrastaram ele para fora da cidade e deixaram ele lá, pensando que ele estava morto, de tanto que ele estava machucado. E assim ele não falaria mais de Jesus. Mas sabe o que aconteceu? Deus tinha planos para a vida de Paulo. Ele ainda ia pregar a palavra de Deus para muitos outros lugares. Por isso, naquele dia, os discípulos apareceram e foram rodeando ali Paulo, pensando que ele estava morto. A Bíblia diz que Paulo se levantou e voltou para a cidade. Imagine só, todo mundo pensando que ele estava morto, mas ele estava caminhando de volta para a cidade. Ah, isso era mesmo um milagre. Deus deu força, Deus deu coragem para que Paulo entrasse na cidade novamente. E no dia seguinte, Paulo e Barnabé saíram de Listra e voltaram para as cidades que eles haviam visitado, encorajando as pessoas, pregando a palavra de Deus. Depois disso, eles voltaram para Antioquia e ficaram ali por um tempo, contando tudo o que havia feito, tudo que Deus tinha feito através da vida deles, como se fosse um relatório, contando e explicando tudo o que tinha acontecido e de como a palavra de Deus havia se espalhado. A Bíblia nos ensina sobre 3 grandes viagens que Paulo fez e saiu por aí afora falando das boas notícias de salvação para todos. Paulo é um exemplo de alguém que conheceu a Cristo e serviu a Deus com coragem, mesmo passando por situações tão difíceis. Talvez você também passe por situações difíceis, mas lembre-se de que se você tem Jesus como seu Salvador,
fale de Jesus para as outras pessoas, como diz Marcos 16,15. Ide, vão pelo mundo todo e pregue a palavra de Deus, pregue o evangelho. Talvez você tenha falado, tenha tentado falar, tenha testemunhado de Jesus. Saiba que você está no caminho certo e por isso aproveite todas as oportunidades e conte as boas notícias de salvação para os seus vizinhos, amigos, parentes, vizinhos, enfim, para jovens, adolescentes, crianças ou até mesmo adultos. E siga o que a palavra de Deus diz. Leia a palavra de Deus para que você fale aquilo que Deus quer que as pessoas saibam. Ore para que Deus te dê coragem e agradeça a Deus por fazer de você uma testemunha dele, um missionário. E eu tenho uma pergunta para você. Você vai falar de Jesus para as outras pessoas? Pense nisso. Mas talvez você que está aí ouvindo essas boas notícias de salvação hoje, talvez você nunca orou, nunca pediu para que Jesus fosse o seu Salvador. Essas boas notícias de salvação são para você também. A boa notícia de que Jesus sofreu o castigo que era para mim, que era para você. Ele fez isso para que você pudesse ser salvo do castigo do pecado. Por isso você precisa pensar na sua vida e deixar com que o Espírito Santo de Deus trabalhe no seu coração, trabalhe na sua vida. Você precisa reconhecer seus erros, suas falhas e dizer: Jesus, eu acredito em tudo que você fez. Eu acredito em tudo que o Senhor fez morrendo naquela cruz para me salvar. E você pode então pedir que Ele venha ser o seu Salvador, reconhecendo seus pecados, crendo em Jesus e o convidando para ser seu Salvador. E assim você pode se tornar um filho de Deus, como diz João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam significa que qualquer pessoa. Todos quantos o receberam, recebeu Jesus, pode se tornar um filho de Deus. Mas para isso precisa fazer o que o versículo continua dizendo, a saber os que creem no seu nome. Hoje mesmo você pode crer em Jesus e fazer essa oração. Falar isso para Ele em oração, dizendo: Deus, eu reconheço meus pecados, creio em Jesus e recebo Ele hoje como meu Salvador. Se você nunca fez isso antes. Então feche seus olhos, abaixe sua cabeça e fale com Deus em oração. Fale de verdade, fala: Deus, eu reconheço que eu sou pecador, eu creio em Jesus e eu quero recebê-lo como meu Salvador. Você vai fazer isso, faça através da oração. Se tiver dúvida, se tiver dificuldade, manda um recadinho pra gente que a gente pode te ajudar. Amo muito meu Jesus, me salva do pecado. Amo meu Jesus, amo meu Jesus, amo meu Jesus, me salva do pecado. Amo muito meu Jesus, morreu por meus pecados. Amo meu Jesus, amo meu Jesus, amo meu Jesus, morreu por meus pecados. Amo muito meu Jesus, pois vive para sempre. Amo meu Jesus, amo meu Jesus, amo meu Jesus, pois vive para sempre. Amo muito meu Jesus, eu creio que Ele salva. Amo meu Jesus, amo meu Jesus, amo meu Jesus, eu creio que Ele salva. Amo muito meu Jesus, me salva do pecado. Amo meu Jesus, amo meu Jesus, amo meu Jesus, me salva do pecado. E agora a gente chegou naquele momento especial. Eu tô aqui com o meu caderno, com a minha lista, onde a gente vai mandar os beijos e os abraços para você que escreveu, que deixou um recadinho pra gente. Quem sabe no próximo culto pode ser o seu nome. É só avisar a gente, é só mandar um recadinho, é só escrever aí no chat. Mas quem será que tá com a gente para esse momento agora, hein? Quem será que vai vir aqui hoje? Vamos descobrir? Oi, tio! A Felícia! E aí, Felícia? Dá um oi pra todo mundo aí, bem animada! Fala aí, pessoal! E aí, Felícia, tá com a sua lista aí? Tá tudo certo? Eu tô, tio! Gostou do culto no lar hoje, Felícia? Gostei demais! Gostei muito da história de Paulo e Barnabé, tio! Muito
É isso aí. E a gente precisa ter coragem, Felícia, para poder falar de Deus para as pessoas, para os amigos. Mesmo verdade, tio. que às vezes a gente até possa perder um amigo, possa enfrentar um problema, mas a gente tem que ter força, coragem para falar de Jesus, né, Felícia? É isso aí, pessoal. Mas, e aí, Felícia, tá com a sua lista? Eu tô com a minha lista. Você não. tio, Você tá tudo na cabeça? Sim, Essa Felícia é inteligente mesmo. Deixa eu ver você. Olha que bonita, Felícia. Então vamos lá, vamos começar. Você tá preparado aí? Então vamos lá, Felícia. tio, um beijão pra Ana Paula, pro Renan lá de Ourinhos e pra Pri e pra Lelê, tio. Um beijo. A Ana Paula escreve sempre pra gente aí também. O Renan. Ah, que legal. Vai lá, Felícia. Beijão também pra Lidiane Teixeira, pra Dona Gerlena e também pra Rosimara Reis. Ah, tio. tia Ela é tia do tio. Tia Rosimara tá lá assistindo. Legal, Que tio. legal, é isso aí. Ela, então. Um beijão também pra Jaque Pato e pra toda a família Pato que também tá assistindo. Felícia não pode fazer. É a família Pato Quá. É isso aí, Felícia. Você pode fazer porque você é bastante amiga da Jaque, do Klaus, né, Felícia? É isso aí. Mas olha só, também tem um beijo longe agora. Lá no Peru, Felícia. Sabe pra quem? Tio, pra quem esse beijo? Pra Romina, lá do Peru. Que legal! Beijão pra Romina, então. Mas também tem um beijo pra Josete e também pra aquele pessoal joia, bacana, lá da Web Rádio 89 Bauru, Tio Guina. É isso aí que tá passando agora a nossa programação também na rádio, que legal! Que legal, tio. Um beijão pra eles. Um beijo também pra tia Érica do Léo. Tia Érica, e um beijo pra tia Érica e pro Léo, né? O nosso sobrinho, o sobrinho do tio Tiago, da tia Daia, que legal! Um beijo! Um beijo também pra Juliana Lopes. Que Pra legal! Júlia, pra Léo lá de Mogi, pra Aline, pro Marcos, pra Lívia e pro Lucas também, tio. Toda essa família legal. E um beijo que eu falei que eu ia dar nesse culto no lar, que eu ia mandar pra tia Lília Vargas e o meu amigo, o marido dela, o tio Tiago Vargas. Um beijão, manda um beijo bem caprichado. Tem o mesmo nome que Tem o seu, mesmo tio. nome que o meu amigão Tiago Vargas. Manda um beijo aí pra ele, Felícia. Beijão, Thiago Vargas. Isso aí. Mas também tem a tia Débora Paiva, que mandou um recado super legal. A Júlia e também a Shirley. A tia Shirley, que também é missionária da PEC, igual o tio Tiago e a tia Daia. Isso aí. Beijão pra eles, tio. Mas vai lá, segue a lista aí, Felícia. Beijo pra Glória Santos, pra Madalena Alves, pra Melone Bertolini, pra Sara lá de Lavras e também pra Tereza Cristina. Um beijo também pra Elizabeth Melo e também pro meu amigo lá de Pederneiras, o Reinaldo Moraes, que assiste o Culto no Lar e compartilha com todo mundo. Que legal! Tio, e a gente também não pode esquecer daquele pessoal que fica conversando no chat, não Ah, o pessoal do chat. Fala aí, quem que você tem os nomes aí? Fala aí. tem? O tio, a Daiane Araújo, a tia Dani, a Júlia Vorado, a Maria Balsamão, a Vastir Bueno, a Priscila Contígio, até o Luiz Henrique, tio. O Luiz Henrique Fica tá sempre acompanhando a sempre gente. acompanhando isso aí. Tem também a Luz Penir Rodrigues, o Caleb, a Sueli Freitas, o presbítero André, a Izzy, todo mundo aí no chat acompanhando a gente. Também tem o tio Dario e toda a família Blagista, Isso a aí. Clara, o Henrique e a tia Renata. Mas a gente tem um beijo especial pra ela que fez aniversário, não é, Felícia? Quem, tio? Pra ela, nossa amiguinha, a Noemi. A Noemi fez aniversário. Fez 4 aninhos, tio. Isso, então manda um beijo bem caprichado. Pra Noemi, pra mamãe, a tia Ju e pro papai, o tio André. Um beijo pra toda a família. Mas também, Felícia, eu quero que você mande um beijo agora bem caprichado. Sabe pra quem? Pra quem, Pra tio? minha mãe. Ai, que legal, tio, a vovó Alzira. A vovó Alzira. Faleceu. Isso, um beijo pra minha mãe ou pra vovó Alzira, igual as crianças chamam aí. E o vovô Eliseu. Deus abençoe. Um beijo bem caprichado, Felícia. Isso aí. E aí, Felícia, a nossa lista. A minha chegou no final aqui. A minha também, tio. Mas não fica triste, Felícia, porque dá tempo das pessoas escreverem pro próximo verdade, culto tio. no lar. É só mandar um recadinho que a gente fala do seu nome no próximo
Culto no lar. Mas agora, Felícia, é aquela hora. Vocês gostaram? Você gostou, Felícia? Eu gostei. E agora a gente só pode falar tchau e até o nosso próximo Culto no Lar. Tchau pra vocês.